ésteres têm essa característica, aí o grupo funcional é o C-O, cadeia carbônica para cá, não é? O C-O é proveniente de um ácido, e esse O, a cadeia ali, é proveniente de um álcool. Nós vamos estudar isso na próxima aula, que é a reação de esterificação. Justamente se produzem os ésteres, não é? A terminação vai ser OAto de, vai ser metanoato de, o nome do radical que está ligado a esse oxigênio com a terminação ila. Bom, falando assim é meio complicado, né? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então nós temos o exemplo aí do etanoato de etila. Então o etanoato, lá por aquela parte que é proveniente do ácido, e esse radical aqui está ligado ao oxigênio que veio do álcool com a terminação ila. Então esse etanoato de etila é usado como essência de maçã, em balas, não é? Aromatizantes aí. Então os ésteres têm essa característica, né? São essências usadas como essências de frutas, na indústria farmacêutica, alimentícia. No próximo exemplo, nós temos o etanoato de N-octila, não é? Então, et são os 2 carbonos que nós temos ali, provenientes justamente do ácido. Aí o N-octila são os 8 carboninhos que nós temos aqui, provenientes do álcool, não é? Isso dá essência de laranja. Então, uma balinha com essência de laranja tem essa substância lá para intensificar o sabor, vamos dizer assim. Agora, a próxima função são os éteres. Vamos lá, como é que são os éteres? Então, a função éter, você tem o oxigênio como heteroátomo na cadeia, não é? Então, olhou a cadeia, observou, cadeia para um lado, cadeia para o outro, o oxigênio no meio dos carboninhos, e tem um éter. Na hora de dar um nome, você vai ter esses 2 radicais ao lado do oxigênio. Então, você vai olhar qual é a cadeia mais simples, vai pegar o prefixo daqueles carbonos que estão ali, colocar a terminação oxi. A cadeia mais complexa, você vai pegar o prefixo, o infixo e pôr a terminação o. Então, vamos ver um exemplo de um éter. Então, se você olhar aí, são 2 radicais, ambos com 2 carbonos, né? Então, et, a terminação oxi, daí o prefixo do outro também é et, o an das simples ligações e a terminação o. Então, etoxi-etano, que é esse éter comum, que a gente tem o éter dietílico, ou éter etílico, como é mais conhecido, não é? É muito utilizado como solvente na extração de essências, de óleos e gorduras de algumas fontes naturais. E o próximo, nós temos aí, olha, o etoxipropano. Então, começamos com a cadeia mais simples, 2 carbonos, então et, a terminação oxi, a outra cadeia com 3 carbonos, o prop, as simples ligações, o an, e a terminação u. Acabamos as funções oxigenadas, não é? Agora nós vamos para as funções nitrogenadas, e a primeira delas são as aminas. Então, vamos dar uma olhadinha nas aminas. Então, a função amina, elas são derivadas do grupo amônia, né? Da amônia, do NH3. O que você tem na sua tela é uma amina primária, onde você substituiu um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico. Na sequência, você tem uma amina secundária, não é? Onde você substituiu 2 hidrogênios por 2 radicais orgânicos. E na próxima tela, você tem as 3 substituições, não é? Tiramos os 3 hidrogênios da amônia e colocamos carbonos, cadeias carbônicas. Então, é uma amina terciária. Para dar um nome para uma amina, você pega o nome do radical ou dos radicais, vai se colocar a terminação il e vai se escrever a palavra amina. Então, um exemplo. Então, está aí o metilamina, não é? Então, metil é o radical que nós temos ali. Então, met, um carbono, a terminação il e a palavra amina, uma amina primária. Esse daí você encontra como integrante na fabricação de certos tipos de sabão, não é? Na vulcanização da borracha, uma aplicação importante. Nesse próximo exemplo, temos aí o etil. Então, et, né, são os 2 carbonos, lembra que a ordem é a ordem alfabética. Então, o etil, daí o metilamina. Etil, metilamina. Bonitinho, né, o nome. No próximo exemplo, então o radical ali, ó, fenilamina. Isso são as anilinas usadas na fabricação de corantes. A gente vai pintar, às vezes, uma porta, tal. Você pode misturar a anilina ao solvente ali e dar uma certa cor para a madeira, não é? Então, as anilinas são feitas de fenilamina. O próximo grupo, agora para acabar, são as amidas, né? E vamos terminar, então, com mais um grupo nitrogenado, amidas. Então, a função amida é caracterizada por esse C-O-N, não é? Então, sempre que você observar a cadeia C-O-N, é a função amida. Para dar um nome, você coloca lá o prefixo, met, né? An, a simples ligação, é a palavra amida. Então, metanamida, essa que você tem na sua tela aí. Ela é tóxica, é usada como solvente em algumas condições específicas. No próximo exemplo, nós temos a ureia. Lembra que foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório, não é? Então, a ureia é usada como hidratante, umectante em alguns cremes e pomadas, em fertilizantes agrícolas, né? Na síntese de outros compostos orgânicos. Uma substância bastante importante.
Vamos tentar fazer um exercício desses clássicos de vestibular, né? Uma cadeia mista, onde tem lá várias funções, e a nossa obrigação é identificar essas várias funções. Então vamos para esse exercício muito bonitinho e gostoso de fazer. Vamos a ele. Ele diz assim, ó, a respeito da molécula de AZT, o esquema a seguir indica essa molécula, mostra essa molécula, né? Indique os grupos funcionais presentes nesse composto. Então você olha, dá aquela paquerada, não é, nesse composto imenso, daí você começa a procurar as funções que existem aí, as funções orgânicas. Daí você começa a identificar, então ali, olha, o OH ligado a carbono saturado, nós temos o álcool, esse NH2, nós temos a função amina, o O entre carbonos, nós temos a função éter, e o C-O-N, a função amida. Então, na molécula de AZT, nós encontramos 4 grupos funcionais, álcool, amina, éter e amida. Bom, nós passamos então rápido por todas as funções, os seus sufixos. O que é muito importante no seu vestibular é você ter o carinho, o cuidado de olhar para uma molécula, não é? E tentar identificar essas funções. Você tem exercícios no vestibular que dá uma cadeia mista, quer dizer, cheia de funções, lá todas penduradas ali. Você fala, nossa, é um monstro isso. Não é bem um monstro, é só ter o carinho, olhar com cuidado e identificando. Então, o que é importante dessa aula é que você reveja cada uma das funções, saiba identificar. Então, ela falou em álcool, é OH ligado ao carbono saturado, ácido carboxílico, é o C-O-OH, cetona, aldeído, quer dizer, identificar cada uma dessas funções é a coisa mais importante. Na hora de dar o nome, sempre lembrar as terminações, aqueles sufixos, né, também é extremamente importante. Então, saber caracterizar as moléculas, ter esse carinho de olhar, não é? Então, nas aulas a gente viu hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Hoje, as funções com oxigênio, funções com nitrogênio. Espero que vocês treinem bastante, não é? E até a nossa próxima aula. Coragem!